bem-vindo, bem-vinda. Sempre para mim, motivo de muita alegria poder conversar contigo, hoje abordando um assunto que faz parte da minha vida há mais de 30 anos, que são os arcanos do tarô. Eu tenho aqui em minhas mãos esse tarô, que é o chamado tarô de Crowley. Se você observar aqui na imagem, ele está bem destruído, os arcanos estão todos manchados, inclusive, faltando cores, faltando até, às vezes, símbolos que desaparecem. E aqui, na minha outra mão, eu vou mostrar até os dois juntos para você, eu tenho o tarô de Crowley também, mais bonitinho. Nota, um destruído e um bonitinho. Você vê a vibração das cores, o brilho das cores. E esse tarô me acompanhou por muitos e muitos anos. Eu cheguei uma época a fazer 8 atendimentos por dia e graças a essas interpretações de tarô que eu consegui montar a minha escola, que hoje chama-se Humano e Amor. Ela foi crescendo daí. Fui para um programa fantástico, para todos aqueles programas matinais, que eram programas mais voltados para o feminino, na Rede TV, no Aqui e Agora, que era um programa do SBT, enfim, o tarô me levou para muitos lugares. Eu e a Mônica Bonfiglio, que na época também usava muito tarô. Mas como que começa essa jornada para mim, antes de explicar para você o que é o tarô, algumas possíveis origens? Eu me lembro que uma época da minha vida, minha mãe me trouxe aqui, eu digo aqui porque é aqui perto, numa praia chamada Solemar. Nessa praia existia uma grande festa de Iemanjá. E naquela época existia um preconceito muito grande com o espiritismo, principalmente com os espiritismos mais inspirados em tradições africanas, candomblé, umbanda, quimbanda. Mas eu já tinha um interesse por esses assuntos, tanto é que o meu apelido na infância era Macabra. Olha só, Macabra, porque eu gostava de vampiros, de lobisomens, de magia, gostava do Zé do Caixão, ia em centros espíritas sem meus pais saberem, porque lá em Moema, onde eu tenho escola, tem um centro chamado Centro Miguel Arcanjo, até hoje lá, que é uma mistura de mesa branca com umbanda. Ele é bem interessante. Eu ia lá e ficava fascinado com aquilo. Minha vida era pautada nesses assuntos. Eu devia ter uns 13, 14 anos, mas era muito católico, por imposição dos meus pais, que me levavam na missa, faziam ler a Bíblia antes de dormir, faziam chamado oral, tive que fazer uma coisa chamada catecismo. Tudo isso quase fez eu odiar toda a tradição católica, mas por sorte que eu ouvi falar de São Francisco, de São Bento, de Teresa d'Ávila, e tenho uma ligação forte com uma parte ainda do catolicismo. Mas, pois bem, meus pais me levaram nessa festa, aqui perto, ali perto, porque a minha tia morava lá, em Solemar, era um mato danado, e eu ali naquela festa, na verdade eu não fui para a festa, eu fui uma criança com os primos para a praia. E tinha uma cigana lendo as mãos das pessoas. E ela chegou para um amigo meu, deixa eu ler tua mão para você. A gente tem que lembrar que 14 anos, na época que eu tinha, 13, 14, seria uma criança de 2 hoje. Nós não tínhamos maturidade nenhuma. Éramos absolutamente inocentes, assim. E ela era uma mulher muito fina, cercada de pessoas por perto. Ela que meio que dirigia a festa de Iemanjá. Só para você ter uma ideia, isso foi em 1977, 1977. E ela foi ler minha mão e viu minha mão, arregalou os olhos e falou: uau, você tem uma coisa nas mãos que é muito raro encontrar, muito, muito raro. E eu meio desconfiado, porque meus pais falavam: não fique perto de ciganos. Em Moema, onde eu morava, tinha muitos ciganos. Ela não era uma cigana, mas eu associava cartas, lemão, é uma cigana. Mas você tem uma mão assim, uma mão assado, então o que você vai fazer? Você vai me procurar lá em São Paulo, eu moro em Perdizes, vou te dar um cartão e eu vou te ensinar. Eu vou transmitir para você um pouco do meu legado.
E eu falei, mas eu não trabalho, eu não tenho nem condição, eu nem mal sei andar de ônibus. Você indo lá vai ser tudo de graça. Para ilustrar isso, eu vou mostrar aqui a minha mão, eu não tenho o chamado M na mão, nas duas mãos. Isso é muito comum, ou em quem tem síndrome de Down, é possível você ver, eu não tenho a linha da cabeça, ou a minha filha também tem. Até hoje, mais de 40 anos isso se passou, eu nunca vi uma pessoa com as duas mãos sem essa linha. Já vi algumas, uma mão, mas as duas eu nunca vi. E ela, enfim, e que quer dizer que eu sou especial? Não, que eu ia gostar desses assuntos transpessoais. Pois bem, eu peguei um ônibus que chama Perdizes, é um ônibus que sai lá de Moema e vai parar nesse bairro de Perdizes, mas antes ele vai para Campinas, para Salto, Rio Claro. É um ônibus que demora 3 horas para chegar em Perdizes. E eu apavorado, escondido. E cheguei na casa dela, descobri que ela era cartomante de um monte de gente famosas. Cartomante. E eu ficava lá sentadinho, vendo aquelas pessoas de paletó e gravata sendo atendidas. Naquela época todo homem usava paletó e gravata. E em São Paulo, né, que era bem careta, assim, banco, qualquer coisa. Eu era office boy, tinha que usar paletó e gravata. Depois. E aí eu cheguei lá e ela, gente importante, assim, ali, ela tinha ido no Silvio Santos fazer umas previsões, antes da mãe de Ná. Mas ela era muito séria, a dona Maria Antônia, muito séria. Muito respeitosa, entendia o poder das palavras. E depois de 2 horas ali sentado, ela falava para mim, agora eu vou te ensinar as cartas Lenormand, que são o tal do baralho cigano, que você vai ter nesse curso como um bônus, eu vou te ensinar. E eu saía dali, uau, ela me deu dela o importado. Eu sei lá, porque ela gostou muito de mim. Depois ela falou, você vai frequentar aqui porque ela tinha um centro espírita embaixo. Que era uma mistura também de mesa branca com candomblé, com quimbanda, com umbanda. Era bem, sabe, antes dos anos 80, ninguém tinha muita informação. E ela me deu várias aulas. E essas aulas fizeram com que eu lesse cartas para as meninas do Objetivo, que adoravam. Os meninos não. Mas as meninas adoravam magia, cartas. Então eu fiquei meio famoso no colégio Objetivo, um cara que era sempre tímido, fechado. As meninas iam lá em casa, eu morava com meus pais, eu atendia elas assim na cama, elas lá sentadas, eu aqui, ficava o tarô assim no meio, porque nem mesa eu tinha. Morava numa casa pequenininha. E comecei a ganhar até uns trocados com isso. Aí Dona Maria Antônia faleceu, mas ficou o legado comigo. E passando um pouco de tempo, com 16 anos mais ou menos, eu conheci uma figura que falou para mim do tarô. Paulo Coelho, numa livraria. Ele não era conhecido ainda. Paulo Coelho olhava para ele e falava, uau, barbudo, eu não tinha nem barba. Maluco, já cantava com o Raul, estava lançando um livro, demorou para fazer sucesso, né? Diário de um Mago. Ele já tinha escrito um que era um livro sobre vampirismo, que ele mandou recolher tudo. Até hoje você encontra de um outro autor que escreveu com ele. E aí o Paulo falou, não era íntimo, né? Paulo falou do tarô, a Mônica Bonfiglio estava começando, e eu comecei a adentrar num monte de escolas de ocultismo. Eu já era office boy, já tinha um dinheirinho, então eu entrei na escola hermética, no Colégio dos Magos, que eu fiz inteirinho, numa ordem druida, em várias ordens que já fecharam. Entrei na eubiose, que falava que ela, eubiose, tinha um tarô que ninguém tinha, e que falava que o tarô foi transmitido para Moisés, Moshe, Rabi, Moses, o Moisés bíblico, e que tinha um tarô escondido num dos chakras da Terra, que eram todos no Brasil. E o Bios usava muito o tarô. E na época também tinha um grande tarólogo aqui em São Paulo, um se chamava Léo Heisler, falecido, e o outro era o Valderson de Souza, que ainda está aí, um cara inteligentíssimo. Eu sempre achei, hoje eu posso falar para você, o tarólogo ele tem que ter muita cultura, para saber transmitir aquelas informações, para ter uma cabeça aberta. Porque eu comecei a consultar muitos tarólogos na época para ver os métodos deles, aí eu já tinha uns 22, 23 anos, e aprender, e ver quais que acertavam comigo ou não. Aí que eu desenvolvi o meu método, que eu vou passar para ti, que é o método que você não erra.
porque você fala de caminhos para a pessoa, você não fala vai acontecer isso, você fala, olha, se for por aqui faz assim, se for por ali você vai usando tal situação, vai ser legal, ou numa dificuldade você vai, vamos ver como lidar com isso, até porque você sabe, eu vou unir a astrologia com o tarô, uma união incrível, o tarô é super intuitivo, a astrologia é racional, não precisa intuir nada. Pois bem, e eu comecei a pesquisar tarô, tinha uma livraria enorme em São Paulo chamada Zipac, os tarôs importados. Aí no meu primeiro casamento, a mulher que casou comigo, a Lourdes, me deu esse tarô do Crowley, que eu atendi, eu não cansava, saía uma pessoa, entrava outra, assim, e eu peguei esse legado da Dona Maria Antônia, porque ela me ensinou o tarô Lenormand, ela tinha o tarô, que era o tarô de Marsella, mas ela usava as cartas ciganas. Num dos últimos encontros ela falou, você lê muito, você vai se dar melhor com esse aqui, que é o tarô de Marsella, que eu já vou falar em seguida. E aí eu comecei a estudar muito o tarô, né, com os grandes mestres, quer dizer, eu sou Rosa Cruz hoje há mais de 30 anos, mas é mais de 30. Daqui a pouco tempo eu ganhei um diploma deles, que é uma espécie de um prêmio, bodas de prata, sei lá, ou de ouro, eu não entendo bem isso. Estudei Rosa Cruz, como eu falei, estudei tarô na eubiose, estudei tarô nas ordens herméticas, no Colégio dos Magos, e principalmente nas ordens que envolvem a Aleister Crowley. Quando elas começaram aqui no Brasil, eu tive contato com essas escolas e com esse mago que me fascinava. Eu lembro que na Zipac tinha os livros importados do Crowley, em espanhol, em inglês também, e eu falava com o Luiz Peregrini, que era o dono da Zipac, você me empresta esse livro, amanhã eu te trago de volta. Eu falei, como assim você não vai comprar? Eu não tenho dinheiro, Luiz. Aí eu levava o livro, punha plástico, dava de ônibus, punha plástico, levava o livro para casa e passava a noite inteira lendo as magias e tal, mas sempre trazendo para o tarô. O tarô, para mim, ele é como se fosse isso aqui. Como se fosse isso aqui. Ele é o teclado. Eu tenho um amigo que é o Douglas ele estuda TI, ele estuda a máquina. A máquina, eu não entendo nada da máquina. Às vezes a máquina não liga, eu começo a chorar, ligo para a minha equipe, eles falam, você pôs na tomada? Eu falei, pode ser que eu tenha esquecido. Aí eu vou lá, ela liga. É o que eu sei fazer, é pôr na tomada a máquina. Mas isso aqui para mim é o tarô. Isso aqui faz eu entrar em contato com a máquina. E li os grandes livros, né? Tarô, a Máquina de Imaginar. Esse livro é incrível. E esse nome é incrível, Tarô, a Máquina de Imaginar. Cada vez que você abre esses arcanos, você imagina mil coisas, você vê mil coisas. Tarô, um livro inacabado, porque cada vez que você revela o tarô é um livro que não tem fim, que é o livro da minha vida, ou se você vai atender alguém, o livro da vida da pessoa. Tarô que tem as figuras que falam da nossa própria vida, da nossa própria história, da nossa jornada, jornada do herói, jornada da heroína. Você vai ter uma aula comigo, 3 horinhas de aula, que eu vou um por um dos arcanos fazendo essa jornada, que é a jornada da tua vida. Falar de filmes também, de cada um dos arcanos. A gente aprende fácil assim. E a minha história foi indo. Teve uma escola em São Paulo chamada GEA, Grupos de Estudos Astrológicos. Uma escola incrível, era uma escola lá na Vila Mariana. Devia ter umas 7, 8 salas. E era quase uma faculdade de astrologia e tarô. Tanto que tinha até um nome, Universidade da Astrologia. Universidade Livre, né? E aí eu era o responsável pelo tarô uma época. Então tinha turmas à tarde e à noite. Básica, média e adiantada. Então eu vivia o tarô o tempo todo e atendia. Aí a vida me levou a começar a dar cursos, porque a TV começou a me chamar muito. Lógico que eu nunca fiz previsão, vai acontecer isso, aquilo, eu interpretava. Eu até, teve uma época que eu tinha um trabalho na Polishop do Apolinário, que eles tinham um programa super sofisticado, eu atendia com tarô, dava as dicas, assim, falava de cada um dos arcanos, enfim, foi tanta coisa, Mauri Júnior, não dá nem pra... Mas num certo momento a vida me levou para uma escola de yoga, aí comecei a fazer yoga, aí são outras histórias, isso me levou à Índia, ao yoga, ao tantra,
me levou às terapias também, e o tarô ficou de lado, eu nunca mais atendi com o tarô. Nunca mais atendi, mas ele faz parte da minha vida e espero que faça parte da tua. É uma delícia atender com o tarô. A gente conhece pessoas, adentra na alma das pessoas. Nós conseguimos fazer um trabalho bonito, do jeito que eu vou te ensinar, responsável, tomando cuidado com as palavras. Eu vejo o tarô como um caminho real. O próprio nome é tarô, caminho real. Porque ele fala da nossa realidade, os arcanos maiores, que você vai entender depois. Os menores falam do mundo, falam que a pessoa quer ouvir normalmente. E os maiores falam da verdade. Então, tantos anos se passaram, agora eu estou transmitindo esse legado, que é passar o que eu aprendi com o tarô, os erros, os acertos, o que funciona, o que não funciona, a responsabilidade também daquilo que a gente vai falar, o envenenamento mental, que é quando eu falo para alguém, isso não vai dar certo, eu estou envenenando a pessoa, estou fazendo mal para a pessoa. Em vez de perguntar se alguma coisa vai dar certo ou não, vamos pensar como fazer dar certo, como lidar melhor com isso. Então nós somos o que eu sempre falei, hoje eu entendo, porque eu também tive aula na Universidade da Paz, em Brasília. Pierre Vai, Roberto Crema, Leonardo Boff, Neil Pailin, e eles falavam já de uma coisa nos anos 80, que era a comunicação não violenta, e o tarólogo tem que ter isso, escuta ativa e responsabilidade com as palavras. Então, esse é um pouco da minha história com o tarô. Quer dizer, muito do meu conhecimento vem das escolas secretas, das escolas de ocultismo, que a grande maioria eu fiz inteira, você merece isso, menos a Rosa Cruz, porque não tem fim aquilo. Mas eu acho que eu já sou um dos mais antigos da Mork aqui no Brasil. Tantos anos. Comecei com 18 anos, porque eu não podia antes. Aliás, tem uma ordem que faz parte da Rosa Cruz, chama Ordem Martinista. Ele é muito legal, de ocultismo, de mistérios também. E trabalhei muito com a Mônica também, na oficina esotérica, a Mônica Bonfiglio. Nós nos falamos toda semana. Ela é muito querida, assim, é uma pessoa muito carismática. Ela me ajudou bastante em 2022, quando eu passei por uma queda profissional devido a N motivos. Ela esteve comigo, ela me escutou e falou: olha, tô aí contigo, hein? Vamos fazer uma live, vou falar que você está na Humana e Amor. Um outro amigo meu, amigão mesmo, de infância, que me levou muitas vezes para o SBT para falar de tarô, Fernando Pelégio, que é o manager do SBT, que é um dos principais lá. Ele: você vai entrevistar minha mulher, Macabra, ele me chamava. Eu falei: como eu vou entrevistar? Eu vou falar o que com ela? Não, fala que você vai ter um monte de seguidores. Aí entrevistei a Becca Milano, que é a moça do Fábrica de Casamento, né, um programa 2023. Então eu sempre tive Sônia Lima, um monte de artistas assim passaram, aquela Flor do SBT, que era uma jurada. Eu não lembro ao certo, mas eu lembro que eu adentrei muito para esse mundo da revista Contigo. A revista Contigo sempre me chamava para... É engraçado que eles punham os artistas que eu nunca tinha visto. Tinha visto na TV, mas não pessoalmente. E tirava umas fotos minhas interpretando e falava assim, por exemplo, Sônia Lima. Sônia Lima sempre consultou o astrólogo Otávio Leal, e saiu umas matérias da Contigo. Eu nunca tinha visto ela. Vanusa Spindler, essa ficou muito minha amiga, que era uma musa. E depois escrevi para a revista Destino, muito tempo. O Claudinei Pietro, ele sempre fala, né? Eu acompanhava você na revista Destino, você era um astrólogo, tarólogo. Eu falava: eu mesmo. E por que eu estou falando isso? Porque é uma jornada que você pode seguir também. Otávio, você é especial? Não, eu só estudei muito. Quando a dona Maria Antônia falou dessa mão, eu nunca me achei especial. Eu só achei o que ela falou mesmo, que eu teria uma vocação para essa área mística, de espiritualidade. Então, esse momento foi muito importante para mim com a dona Maria Antônia. Eu tenho uma gratidão. Já tentei achar fotos, endereço, mas tudo se perdeu. Isso ficou na história. Foi antes de eu entrar no Provida também, que eu entrei no comecinho do Provida.
no Mensana, que era uma escola de parapsicologia. Então eu trouxe todos esses conhecimentos também para o tarô, que é o que eu vou ter a oportunidade de transmitir para você, ok? Na próxima aula aqui em seguida nós vamos falar dos tarôs clássicos. Eu vou apresentar para você aquilo que eu considero os tarôs clássicos e a minha opinião sobre eles, que é uma opinião polêmica e não é uma verdade, é só uma opinião. E aí a partir daí você já vai começar a pensar qual tarô que você tem vontade de adquirir, se é que tem, tá bom? Você pode baixar alguns tarôs, eu vou te mandar um monte de tarôs na área do aluno, que são tarôs que ninguém tem. Você vai ter acesso a alguns tarôs assim, inacreditáveis, como esse daqui, que é o tarô das sombras. É um tarô pesadíssimo. Esse tarô hoje na internet ele é considerado o mais raro de todos os tarôs. Tá? As figuras dele eu não posso nem mostrar no YouTube, nada disso, porque tem muita nudez, tem muita coisas assim pesadas, tá? E só que esse é um tarô moderno. Para que você tem esse tarô, tá? Esse aqui é para nada, porque eu não uso, eu uso para uma situação específica, mas mais porque eu sou um colecionador, tá bom? Se eu mostrar aqui meu chão para você, tá cheio de tarôs, tá cheio de gatos aqui, é uma farra aqui. E aí vocês, quem tá aqui me vendo na outra câmera tá vendo gato, tarô. Tem tarô em tudo que é canto aqui, porque eu vou, fora aqui na minha mesa, né? Tarô. Eu vou estar mostrando para você esses oráculos todos. Na próxima vamos falar dos tarôs clássicos. Gratidão. Gratidão absoluta por você ter chego até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaniamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.